Tem mais alguma regra que você queria colocar? Dedo no cu não vai poder. Tá bom. Tá bom? Nem o seu próprio? O meu não enquanto a gente estiver junto, pelo menos. Tá. Mas a câmera não precisa filmar, pô. Tá acontecendo Não, eu posso, embaixo. Mas a carinha não nega, né? Eu posso ocultar você aqui. A carinha não nega. Eu posso ocultar sua cara aqui. Por exemplo, vocês não estão vendo a minha mão direita. O que está acontecendo agora? Cheira ela que a gente descobre. Dá uma cheirada, exato. Com aquele... O técnico o da telefone Alemanha. cai, ó. Como chama o técnico da Alemanha? Alemanha. É o Ace. Que ficava. O ex-técnico. Que ficava enfiando a mão na cueca e cheirava e cutucava o nariz, comia catota. Nossa era uma beleza. E a câmera dando close nele, né, mano? E Joachim Low. Não ia lembrar o nome dele nunca. 75 câmeras no campo, né? Tem uma câmera que é só pra ele e o cara dá uma dessa. Não. Depois que o primeiro cara viu, alguém falou, acabou. Fica nesse cara aí. Vocês vão desculpar o assoando do nariz aqui, mas eu tô resfriado, velho. Não, resfriado não. Então, é uma pergunta. A gente tinha terminado de falar a respeito dos sonhos dos nossos pais? Tinha. Que eu acho que no meu, que eu estava falando antes para você, eu escrevi algumas coisas aqui que se me fosse perguntado a respeito dos meus sonhos, eu vou acabar voltando um pouco no que eu acho que possa ter acontecido com eles, né, com os nossos pais, enfim. A diferença entre, né? Sem problema. Então eu não tinha certeza absoluta se a gente resolveu aquele... Não resolveu. Pra quem não ouviu, terminou. O episódio 3, ele foi sobre conflito de gerações e nós terminamos ele falando sobre os sonhos dos nossos pais, se nós lembrávamos, né, dos sonhos dos nossos pais. Encerramos com isso para dar o gancho agora para esse episódio 2, para falar sobre, para dar um uppercut, para falar sobre os nossos sonhos, né? Mas aí você pode retomar, claro, se tiver o gancho aí, sem problema algum. Tiger uppercut. Eu gosto com goiabada. Com doce de leite fica bom? Prefiro queijo? Goiabada. O sonho, né, besta? O sonho. Puta que pariu. Eu vou ter que pôr um trudum pra você nessa hora. Então o próximo item na lista era os nossos sonhos, é isso? Nossos sonhos. Se quiser eu começo, porque eu já tenho mais ou menos alguma coisa em mente. Então quando eu perguntei quais são os nossos sonhos, eu não quis dizer o sonho do Henrique, o sonho do Caio, o sonho do Phil, quis dizer o sonho da nossa geração. Melhor ainda, porque aí legal. Eu vou... Beleza, gostei mais ainda. As 1000 palavras que eu tinha escrito eu jogo no lixo, mas me deu uma outra ideia melhor. Beleza. Vou limpar a bunda com esse papel agora. Ninguém quer saber da sua vida não, filha da puta. A gente já determinou que... humanidade. A gente já determinou que na bunda não pode fazer nada ao vivo. É verdade. Desculpa, esqueci. É verdade. Usa esse papel pra suar o nariz, então. Beleza. Demorou. Com o microfone mudo. Isso, por favor. Senão o editor fica bravo. Então, seguinte. Vai. Pensando nisso, eu queria entender se alguns dos sonhos que nós temos foram herdados dos nossos pais ou não. Vou dar um exemplo. Os nossos pais, um dos principais sonhos dele, para quem não era herdeiro, nem bilionário, nem nada, era comprar uma casa. Ter o carro do ano. A gente herdou isso porque eu penso em comprar uma casa não porque é o meu sonho. É porque eu não quero pagar aluguel. Porque eu acho que o aluguel, por mais que as pessoas... tem bastante vídeo falando que não compensa comprar casa a longo prazo, que a longo prazo o aluguel é mais vantajoso, mas eu sempre vejo o aluguel com uma grana jogada fora. Eu tive que fazer o imposto de renda aqui alguns dias atrás, e ano passado eu gastei quase $22 mil com aluguel.
22 mil dólares é grana, hein, tio? E aí grana. Fiquei pensando se não agora, porque agora não ia ter condições, mas mais pro futuro, se tivesse melhores condições, não seria mais vantajoso comprar uma casa. Eu não sei se isso configura como um sonho que a gente herdou dos nossos pais ou não. O que vocês acham? Pode ser sim, cara. Eu acho que sim e não. Então diga o porquê do sim e o porquê do não. Porque só sim não serve. Sim, não, eu não quis interromper o Felipe, mas eu acho que eu acho que vocês estão certos em dizer que sim, porque eu não tenho certeza se a gente começou a falar a respeito disso no episódio passado. Eu acho que talvez tenha meio que arranhado o assunto. A respeito de a diferença entre a percepção de valores ou de medidas de sucesso no passado e no futuro. E no presente, quer dizer. Uhum. Bom, no futuro também seria interessante se isso vai mudar de novo, mas eu acho que o negócio... Eu acho que o negócio da casa própria é uma coisa que nem só dos nossos pais, mas dos pais deles e dos pais deles, né? Porque era uma medida de conquista muito grande você ter sua própria casa. Conquista e segurança, né? Dos avós, eu já não saberia carimbar isso, porque vou dar o exemplo dos meus avós. Os dois, tanto o casal paterno como o casal materno, os dois trabalhavam em fazenda. Nenhum deles tinha a fazenda, mas a fazenda era deles. Eu não sei se vocês entenderam. É como se o cara tem um terreno gigantesco, o cara tem uma fazenda, mas ele não tem a capacidade de produzir lá. Então ele coloca na época chamava meieiro. O cara vai lá, trabalha a terra, ele pode morar lá, pode ficar lá, e aí metade do lucro fica para ele, metade fica para o dono da terra. Uhum. E aí, naquela época, o sonho deles não era exatamente ter a terra, mas era ter a parte que lhe coube ser produtiva. Sim. É diferente do meu pai, que já queria ter uma casa. Okay. Entendeu? Bom, eu vejo também que, eu acho que, pelo menos na época dos nossos avós, eu acho que era mais fácil ter um terreno, ter uma casa, porque, pelo que a minha mãe conta, o meu avô, eu acho que ele tinha uns 3 ou 4 terrenos, cara, lá em Vinhedo. E meu avô era pedreiro. Também. Eles faziam as próprias casas, né? Sim, mas não era mesmo que a pessoa não fosse pedreiro, ela conhecia alguém, fazia junto. Não. Assim. Sim, o que eu tô dizendo é que ele não era um cara que tinha grana pra ter vários terrenos e tal, né? Não era nada assim. Ele era pedreiro, era uma pessoa humilde e ele tinha 3, 4 terrenos, cara. Tanto que o terreno não valia nada antigamente lá. Não tinha valor. É verdade. Tanto que a Kombi que o meu avô teve até pouco antes dele morrer, ele tinha uma Kombi verde que ele usava pra ir trabalhar. Essa Kombi ele trocou pau a pau num terreno. Entendeu? O carro tinha o mesmo valor, cara. Então, acho linhas que era telefônicas. As linhas telefônicas. Linhas telefônicas valiam muito mais do que terreno. Era um absurdo, era uma grana caríssima. Então, acho que era mais fácil para eles terem uma casa, um terreno, do que hoje, né? Hoje é um absurdo, né, cara? E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que os sonhos dessas gerações eram levemente diferentes. Eu também acho que eram diferentes. Eu acho que por exemplo, eu tenho uma experiência um pouco diferente da de vocês, porque a minha família não esteve sempre no mesmo lugar. As famílias, seja do meu pai, seja da minha mãe, se dividiram muito. E nenhum casal de irmãos ou do meu pai ou da minha mãe que se casaram, tiveram as famílias deles e tal, nenhum desses casais praticamente morava na mesma cidade. Então, o fato de ter essa força de conhecer gente, de conseguir fazer essas trocas, de conseguir... Não teve o caso também de herdar nada, seja no caso dos meus pais, seja no caso dos irmãos deles, de receber terrenos ou casas de outros familiares e tal. Então, para eles sempre foi uma coisa muito importante. Era, acho que, a marca de... Até por... Depois, mais para frente na vida, por função de escolhas
erradas, eles chegaram a ter um imóvel próprio, depois resolveram mudar de cidade de novo e acabaram tendo que se desfazer do imóvel para pagar contas e ficar de aluguel mais, sei lá, 20, 25 anos. E chegando a uma certa idade que eles também não eram mais, especialmente meu pai, que ele não tinha como mais, não era mais empregável, né, depois dos 40 e poucos anos e tal, teve que arrumar outras formas de fazer dinheiro, mas tinham com certeza como objetivo o imóvel próprio, que eu, por exemplo, não tenho a mesma visão, não acho que isso seja uma coisa importante. Hoje tem essa história, os matemáticos fazem essas contas, né, que dependendo do caso, compensa você pagar aluguel do que você investir uma grana para comprar uma casa que vai dar na mesma. Tipo, você vai pagar por 60 anos uma casa, que seria o valor que você ia pagar de aluguel. Tem várias teorias por aí que você encontra hoje. Tem uma história famosa de uma menina que chama Arcuri, não sei o que lá, Arcuri, que ela fez um vídeo te convencendo que não vale a pena comprar uma casa. Tem vários vídeos desse aí. 2 anos depois, ela comprou uma casa. Eu acho que depende muito da situação. Sim. Eu acho que nem todos os negócios, não pode ser generalizado. Não, claro. Eu acho que tem condições de vida que alteram essa equação. Eu acho que para muita gente não compensa comprar uma casa, dependendo da situação de vida deles, mas para outras com certeza compensa. Beleza, mas agora eu vou dar um pulo então. Tá mais ou menos claro o que a gente pensa, eu vou dar um pulo e a gente volta nisso já. Tá. Eu tenho observado aqui no Canadá que jovens adultos de 20 a 30 anos, nenhum deles quer ter casa. Certo. Nenhum deles. A exceção é um cara que eu conheço que ganhou o dinheiro para ter uma casa, então para ele não valia a pena pagar aluguel. E ganhou o dinheiro para ter a casa. O motivo é parecido? Porque eles não querem? Na verdade, pelo que eu entendi aqui, eles não querem fixar raiz. Eles querem ter a liberdade de poder... enquanto Toronto estiver bom, eu vou morar em Toronto. Toronto ficou uma bosta, eu vou vazar. O Canadá é muito fácil de se mudar. Inclusive mudar de província. Aqui, todas as províncias chamam as pessoas para vir. Aqui, o Canadá, eles incentivam a imigração, né? Tem um estado aqui que se chama Alberta. E tem uma piada, virou piada já isso aí, que os comerciais de Alberta... Wolverine. Chama, eles têm um slogan, Alberta is calling. Alberta está chamando. Só que é frio pra caralho lá, ninguém quer ir pra lá. Só que o dinheiro que você compra um apartamento aqui, você compra 3 apartamentos lá. Lá, praticamente, não tem imposto. Aqui não tem imposto de carro também. Faz uns 2, 3 anos que não tem imposto de carro. Tipo, IPVA não tem. Mas o imposto da casa é caro pra cacete. Lá é metade, tem lugar que não tem imposto. Não tem, tipo, IPTU. E aí, o custo de vida é menor, tudo menor. Mas lá é morar com o urso polar, tiozão. Mas é justamente isso aí toca em 2 pontos que é exatamente o que eu queria chegar. O primeiro é, o que são as coisas que você considera importantes? Por exemplo, no meu caso, eu me identifico com esse grupo de pessoas que você falou, que é importante ter liberdade, não ter raiz. E se encaixa no meu estilo de vida. Se eu tivesse muito capital e eu não tivesse envolvido em nada, enfim, esse capital não tivesse aplicado de modo nenhum e tal, de repente eu iria para Alberta e comprava 3 propriedades lá e alugava elas, porque faz sentido. Sim, aí você consegue até gerar renda, né? Exatamente, isso, né? Exatamente. É bem por aí que eu vejo. Esse patrimônio vira uma renda, né, cara? Renda passiva, né? Eu acho que o que assusta essas gerações mais novas, eu tenho convivido muito com isso, porque, por exemplo, a minha mulher se formou assim, com um currículo enorme, ela com 24 anos ela era já PhD formada, né? Ela foi muito rápida, ela pulou vários anos nos estudos dela. E sempre conseguiu bolsas de estudo e tal. Isso é uma coisa interessante que a gente poderia falar a respeito também, o fato de ela teve como alcançar uma educação desse nível com diversas bolsas de estudo, e a maioria das pessoas da idade dela sempre tem empréstimo do governo para fazer a vida. Então o fato dela ter esse nível de educação sem ter dívida proporciona que ela consiga se concentrar na liberdade dela.
Por exemplo, a irmã dela terminou com bem menos méritos, ela fez a faculdade normal e tal, 4 anos que a gente chama, né? E ela tem uma dívida de, $150 mil com o governo, entendeu? Então isso daí já meio que te bota pressão para você começar a procurar um trabalho que te proporcione um certo salário para você sair dessa. Porque se você quiser deixar o país, você tem que pagar. Se você ficar na Nova Zelândia, você não precisa pagar com pressa. Entendi. Essa faculdade que ela fez, então, foi custeada pelo governo. Vai embora devendo, não. Vai. Não, foi até engraçado, porque a gente acabou de passar 6 meses viajando e voltou. Chegou um comunicado para a Ale para minha mulher, né? Do que eles estimavam que era a FII, né? A parcela da dívida dela que ela deveria pagar porque ela ficou 6 meses fora da Nova Zelândia. E assim, isso daí não é uma comunicação entre ela e a Receita Federal. Eles controlam pelo passaporte mesmo, que a pessoa se ausentou do país e voltou. Então você tem que pagar tanto. Porque não é que ela não tem dívida 000, o que eu quis dizer é que ela tem muito pouco, comparando, né? E aí eles falaram, de acordo com as nossas estimativas, baseado no seu... eu lembrei o que é. Ela não tem dívida com a faculdade, mas ela pegou o recurso estudantil, que é uma espécie de um salário, durante os estudos dela. Exato. Então ela precisa repagar isso, né? E eles falaram, de acordo com as estimativas, nesses 6 meses que você ficou fora, não sei o que lá, chegou uma conta de $1.000, $1.200 para ela pagar. Cacetada. Mas ela paga isso mensal ou não? Como que funciona? Se você tiver um plano de carreira de ficar aqui, você escolhe. Você pode, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, você podia pagar $1 por semana, se você quisesse. Desde que você continuasse pagando. Tá suave. Exato. Então, eu acho que tendo isso daí em mente, e o fato das pessoas terem muito, pelo menos em países como aqui, que o Kiwi é uma pessoa, de modo geral, que viaja muito, comparando com o resto de populações de outros países. Viaja demais, assim. E por trabalho, para relocar a vida e para turismo também. Só que se você tem essa bomba para você pensar, a sua liberdade imediata fica meio na balança, né? E aí você começa, principalmente se você já é casado, já tem um parceiro ou uma parceira mais fixo, você já começa a pensar em meio que criar raiz, igual a gente determinou. Só que para a maioria dessas pessoas é muito fora principalmente se você estiver em Wellington ou Auckland, para você pensar em imóvel é muito fora do alcance. Muito, 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 muito caro. Aqui no Brasil tem também como que chama, o Henrique? O esquema de faculdade privada que o governo paga? Esqueci o nome. Fiesp, essas paradas aí, né? Tem vários. Então, tem vários programas. Eu não sei como que funciona a cobrança disso depois, cara. Eu nunca... você faz um plano também, mas é suave. Você, por exemplo, financia a faculdade de 5 anos e você não paga nada. Eles pagam integralmente a faculdade anualmente, se não me engano, e você tem que dar um reporte de rendimento. Você não pode bombar em nada, senão você perde o benefício. Certo. Aí você vai passando, eles vão pagando e tal. Quando você se forma, se não me engano, você tem 2 anos para começar a pagar. Para começar a pagar. Aí o prazo é maior do que a própria faculdade. Tá. Vai para 7, 10 anos, um lance assim. E a cobrança disso? Os juros é baixíssimo, porque é subsidiado pelo governo, obviamente, né? Sim. Então a pessoa consegue pagar numa boa, não tem estresse, não. Tá. O dinheiro é corrigido, mas eu conheço quem fez. Lembro de um fator interessante também. A primeira eleição do Lula, um dos primeiros decretos que ele fez foi destinar o imposto da loteria. Quando você joga na loteria, aquela parte de trás, eu não sei se tem ainda, mas antes tinha. Tem os lugares que ela ia ser investida, né? A destinação daquele dinheiro. Porque você não ganha o prêmio completo. Você ganha, 55%. Todo o resto
feito alguma coisa com ele. Parte dessa grana é para educação, vai para o Ministério da Educação. As pessoas que tinham esse benefício, ele olhou aquilo lá e falou, mas esse dinheiro não era para ter indo para educação? E não estava indo, obviamente, que estava indo para tampar outro buraco. Com certeza. Aí ele falou, não, esse dinheiro agora vai para educação. Ele perdoou 80% da dívida de todo mundo que devia pro Fiesp. Não sei como tá isso hoje, não sei se ele continuou fazendo isso, mas na época isso virou notícia, por isso que eu lembro. Eu tinha amigos que deviam e não deviam mais. Que beleza. É ganhar na loteria, né? Exatamente. Pois é. E voltando a esse tópico de faculdades aí, eu acho que um dos sonhos da nossa geração, da galera da nossa idade, era fazer a faculdade, né? Isso era... aqui assim, pro canadense não é não, viu? E não. Não, o cara sai do high school, valeu! Mas na nossa época de escola, era enfiado goela abaixo pra gente, né? Que você tinha que fazer ainda uma faculdade eu acho, e tal. Um pouco, eu acho que um pouco menos hoje, cara. Mas, porra, ali, eu terminei o colegial em 2002. Caramba, aquilo era enfiado goela abaixo que você tinha que fazer a universidade e passar nas federais, estaduais e tal. O negócio era pesado, assim, em cima da gente. E seus pais ficavam enchendo o saco pra vocês prestar concurso? Enchia também. Enchia o saco não, mas sempre quando aparecia alguma coisa, sempre falava, pô, presta concurso, tal. Eu já prestei alguns, inclusive. Não, cara, não é ruim, cara. O concurso é um negócio que te traz, assim, com bastante aspas, a longo prazo é bem ruim, cara. Você fode sua vida, troco de uma estabilidade. Então. E você nem tem, de fato. Isso que eu ia falar. Com bastante aspas, te dá uma segurança aí, né? Uma estabilidade que não sei se existe realmente, né? Mas na maioria das vezes, os salários eram acima da média, né? Não eram salários ruins, eram salários de médio para bom. Comparado com o geral, né? Sim, comparado com o geral. Eram salários interessantes, assim. Era melhor do que um emprego normal, na mesma área, por exemplo. E aí eu já não saberia dizer, porque eu prestei, por exemplo, pro DAI. Só que daí o DAI, algumas cidades é DAI, outras é Saema, cada uma tem um nome. Muda as siglas, né? Mas, por exemplo, DAI tem várias cidades, não é só em Vinhedo, por exemplo. Uhum. E aí eu prestei pro DAI e passei em Itanhaém, e era para ser químico e tal, na função de químico. E qualquer salário aqui perto pagava melhor. Ah, tá. Então, nem sempre o salário era melhor. Não, sim. Mas deve ser por conta da região, então. Pode ser. Mas eu prestei e passou um tempão, sei lá, um ano. Devo ter ficado numa lista de espera que eu nem olhei, porque eu falei, o salário era ruim, não queria passar mesmo, que se foda. Tomara que não tenha passado. Tem um fato que eu me lembro. O dia que eu prestei essa prova foi no dia que o Corinthians jogou contra o Internacional. E teve um cara, um filho de uma puta de um jogador do Internacional, que depois foi jogar fora. Acho que era Nilmar o nome desse cara. Ele driblou 9 jogadores do Corinthians e fez o gol. Aí você ficou puto. Tava ouvindo no rádio. Fazendo a prova? Não, já tinha acabado. Bom. Mas foi nesse mesmo dia. Tava ouvindo no rádio o jogo. Aí o cara falou assim: o Nilmar pega a bola, dribla 1, dribla 2, dribla 3, tá fazendo fila. Dribla 4, meu Deus do céu. Dribla 5, ó louco, faz o Corinthians no bolso. Cada um que ele driblava, ele ia aumentando o tom de voz e ia ficando mais louco. Na hora que ele fez o gol, acho que o cara caiu da cadeira, de tanto que ele berrava. Ele ainda falou: é o gol mais bonito que eu já narrei na vida. E aí esse dia me marcou. Bom, aí depois eu não acompanhei mais essa porra desse concurso. Um ano depois me ligaram: Henrique, você prestou um concurso e passou. Nem lembrava. Não lembrava. Eu falei assim: eu não prestei porra de concurso nenhum. Porra, prestar concurso? É fake. Prestei, isso é fake. Eu achava que era golpe. Fala pra ela assim: liga pro Nilmar, ver se ele quer o trabalho. Aí a mulher falou assim: não é sério, não é golpe, não. Entra no site, tá lá e vê que o seu nome tá lá. Aí eu fui lá, entrei, tava lá. Falei: eita, pô, passei mesmo. Aí fui ver o salário, eu ia ter que mudar de Vinhedo pra lá. Logicamente, né? Aí não ia dar nem pra pagar o aluguel direito, não ia sobrar nada.
Falei, não vou não. A mulher, como assim não vai? Você não pode desistir assim. Então, como eu não posso, eu não quero ir. Falei, mas você prestou o concurso, você tem que cumprir. Falei, não tenho não. Não vou. Você jurou bandeira pra sair aí, caralho? Mulher louca do caralho. Aí ela falou assim, mas então você tem que responder um telegrama. Eu falei, e se eu ignorar esse telegrama? Ela, se ignorar dá também. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Pô, só que tem que ignorar 2 telegramas. Foi isso que eu fiz. Porra, nem carta eu mandei na minha vida, eu vou mandar um telegrama, cara. Eu nem sei como faz isso. Telegrama devia custar tipo uns R$200 se mandar um telegrama. Era caro, é oficial, né, o telegrama, né? Sei lá, telegrama, mano. Vai se fuder. Qual que é a diferença de um telegrama e de uma carta? Então, porque ele tem um registro oficial lá, tem uma outra parada aí. Registro do Homem-Rola, se não serve pra nada agora também, já se fuder. Um processo tosco do caralho. Você sabe que quando eu saí da Unicamp foi a mesma merda, cara. Fui lá na secretaria da Unicamp e a mulher falou, eu falei assim, viu, eu quero cancelar minha inscrição. A mulher, você quer trancar? Eu falei, não quero trancar, eu quero cancelar, eu não quero mais voltar pra cá. A mulher, não tem essa opção. Eu falei, como assim não tem? Falou, não tem. Não dá pra cancelar sua vaga. Eu vou abandonar e pronto. Foi o que ela me sugeriu. Ela falou assim, ó, você tranca por outros 6 meses. Quando for pra você voltar, você não volta. E aí você vai receber um telegrama 2 vezes e você não responde. Aí, então, olha que coisa louca, cara. É muito bizarro, velho. Então, mas a gente parte de um ponto porque eu acho que as instituições acreditam tanto que uma pessoa quer aquilo, que jamais elas pensaram na opção de que alguém poderia não querer mais, né? Por exemplo, o cara entrou na Unicamp, né? É o sonho de um monte de gente entrar na Unicamp. E de repente o cara no meio do curso, ele desiste e não tinha essa opção, porque ninguém nunca fez isso, cara. Acho que você foi o primeiro. O pior é que por causa desse processo... Pra aquela mulher, eu tenho certeza que eu fui. O pior é que por causa desse processo de desistência que não existia, se você tivesse bloqueando a vaga de alguém por 6, 7 meses, né? No fim das contas não tava, porque eu já tava bem lá na frente. Então, você bloqueia a vaga de alguém quando você tá no primeiro semestre, no segundo semestre. Lá na frente você não tá bloqueando porra nenhuma. Você só tá gastando dinheiro do governo que você nem queria estar gastando. Basicamente. Entendi. Isso que você falou do concurso, o chato é isso, porque às vezes você presta o concurso e ele te dá até 2 anos, né, cara, pra poder chamar. Mas no caso do concurso, Caio, eu tava bloqueando a vaga de alguém sim, porque até eu ignorar 2 telegramas, alguém já podia ter começado a trampar. Claro. É isso que eu pensei. Eu prestei um concurso no domingo, na cidade de Araras, pra audiovisual, na Câmara Municipal. Bom, salário interessante, acima da média do que um audiovisual ganha se fosse trabalhar numa empresa. Mas aí vamos ver. O lance é esse. Tá lá no formulário lá. Se passar, eles têm até 2 anos para poder te chamar, né? Então você fica aí cozinhando. Nossa, quando ele te ligar, você não vai nem lembrar que fez, mas... Pois é. De repente já tem até outros prendimentos, né? Sim. Então, mas aí se vocês quiserem voltar pra pauta... Vamos voltar. Não, o que eu ia falar era justamente isso. Eu acho que, não querendo resumir, mas dando continuidade a esse tópico de concurso, casa própria, tipo, trabalho... Na Itália eles falam posto fixo, né? Esse trabalho tipo de funcionário público, né? Que tecnicamente você não pode ser mandado embora e tal. Sim. Eu acho que era muito parte dos sonhos dos nossos pais, isso aí. Eu não sei se aplica diretamente pra gente, eu não acho que seria uma coisa que a gente partiria do nada, assim, com a ideia de fazer, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou prestar um concurso público. Eu acho que é o tipo de coisa que alguém teria falado pra você e te dado a ideia como uma opção que traz segurança, né? Que traz eu nunca vi nenhum concurso fazer propaganda dele mesmo. É sempre alguém que te fala, aí você vai atrás do edital e faz a prova. Exato. Então, mas eu acho que isso vem, Caio, de uma época que... Eu não vou chutar datas aqui, que eu vou falar merda com datas, né? Mas eu acho que vem de uma época dessa reforma trabalhista que houve no Brasil, lá atrás,
que aí teve o seguro-desemprego, teve o 13º, as férias, o FGTS, né, todos esses benefícios trabalhistas e que algumas empresas davam plano de saúde, vale alimentação, todas essas cesta coisas. Básica. Né? Isso, cesta básica. Que não tinha, né? Aí com essa reforma trabalhista foi entrando esses benefícios e certo. Coisas que nossos avós, nossos pais viram isso acontecer, né, cara? Então, sim, foi uma coisa que cresceu os olhos e acho que para aquela época em específico era um puta do emprego, porque você não tinha só o salário. Você tinha a cesta básica, você tinha o plano, você tinha uma porrada de coisa. Que ainda hoje é legal. Dependendo da empresa que você entra, se for uma empresa foda, porra, você tem benefício pra cacete, cara. Entendeu? Eu tenho um amigo meu, que eu não vou ficar citando o nome aqui, o cara ganha mais de 1.200.000 só de vale alimentação e refeição, cara. Tipo, o cara ganha um outro salário mínimo só de alimentação e refeição. Certo. São assim, benefícios que contam muito. Legal. Né? Mas não é toda empresa que faz cara, isso, né? Hã? Tá bem alimentado esse cara. Tá bem alimentado. Ele tá bem viçoso. E tem muitas empresas que não que concedem esse tipo de benefício e não exigem que você preste contas, né? Ou seja, você pode gastar esse dinheiro com o que você quiser. A IBM era assim, eu ganhava essas duas coisas, você foda-se onde você quer gastar. Tinha um cara que ficava acumulando e ele gastava num mercado que aceitava a alimentação, porque era um mercado que tinha lanchonete e tal, a mesma rede aceitava o cartão. Aí o cara comprava, ele é doméstico. Sim. Micro-ondas, ele ia acumulando até dar o dinheiro e comprava isso aí. Você pega esses hipermercados, né, Carrefour, Extra, que vende outras coisas além de comida, você passa lá, eu comprava um pneu, né, você ia no Carrefour, trocava o pneu do carro com vale alimentação. É isso aí. Mas existe muito desse tipo de coisa, eu acho. No exterior não tem essas paradas aí, não. Canadá, os caras nem sabem o que é isso. Cara, mas Estados Unidos alimentação? Também, a empresa dava alimentação? Mas até... Eu tenho nada de almoço. Tem muita... Eu conheço gente que trabalha pro governo em diversos países que nem o governo dá como benefício esse tipo de coisa. Medical, dental, tipo dentista, nada. Lei trabalhista no Brasil é ruim, mas aqui é inexistente, cara. Cara, quem acha que o Brasil é ruim, cola aí. Licença maternidade, por exemplo, nos Estados Unidos, é 2 semanas, velho. As pessoas recebem... Essa é a única exceção que no Canadá é boa. Então. As pessoas recebem férias, que nem você... Aqui a gente é pago semanalmente, né? E você tem os descontos de onde vai cada parte que é descontada no seu recibo do seu pagamento. Então você vai vendo quantas horas de férias você tem para receber. E isso daí é proporcional a cada semana que você trabalha, porque é um país mais voltado para a qualidade de vida. Nos Estados Unidos você tem 2 semanas de férias por ano. A última empresa que eu trabalhei, se você completasse um ano, você tinha direito a 1 semana. Se você completasse 3 anos, você tinha direito a 2 semanas por ano. Se você passasse de 10 anos, você tinha direito a 4. Puta que caraca. Delícia. Então, as influências capitalistas, né? Exato. Provavelmente vão ser países que o seu potencial de conseguir um emprego diferenciado de remuneração é mais alto. Só que você abre mão de outras coisas, né? Não é de graça. Deixa eu só voltar um pouquinho o lance dos benefícios aí, que o Henrique falou que não tem nada no Canadá e tal, mas a questão salarial. Tipo, aqui no Brasil você pega algumas empresas boas, tem esses benefícios, plano de saúde, outras coisas e tal, mas os salários aqui, a gente sabe que não é bom. O salário mínimo do Brasil agora, se eu não me engano... Não dá pra viver. Tá R$1.200, R$1.300, eu acho. Alguma coisa assim. Não vou chutar aqui que eu não sei o valor exato. Uma pessoa sozinha não consegue viver com esse salário. Não consegue. Sozinha. Entendeu? Se ela tiver família, fudeu. Aí eu pergunto, aí no Canadá, mesmo você não tendo esses benefícios, o salário mínimo você consegue ter uma vida minimamente digna? Com o seu salário mínimo aqui, você consegue comer e morar num lugar razoável. E consegue juntar uma graninha para se divertir ou comprar alguma coisinha. Isso é uma grande diferença. Grande diferença.
Além do salário do Brasil não ser um salário alto, o poder de compra tá cada vez pior, né, cara? Tá cada vez pior. O dinheiro não tá valendo mais nada. Tá tudo subindo. Nesse quesito, não tem o que discutir. Acho que na Nova Zelândia deve ser parecido. A Nova Zelândia deve ser mais ou menos parecido com o Canadá. Tem piorado bastante no sentido de que uma pessoa com salário mínimo sozinha, porque essa diferença é muito importante. Você é sozinho ou você é um casal? Porque é um país que é desenhado, designed, eu quero dizer, né, para casais. E, então, se você é um casal e você tem 2 salários entrando, beleza, você vive muito bem. Agora, se você é sozinho, que normalmente não é não são os estudantes, quem é jovem que vai ser prejudicado com isso. Quem é mais prejudicado com isso é a gente que acaba sendo sozinha mais tarde na vida. Já mais perto de aposentadoria, idosos e tal, eles são os que se prejudicam mais, porque se você chegou em idade de aposentadoria aqui mais ou menos, ou tá faltando 5 anos, ou alguma coisa assim, você não tem um imóvel, a coisa complica um pouco, porque o salário mínimo já não te mantém tão bem quanto fazia 10, 12 anos atrás. Porque apesar de o governo nunca falar ou evitar falar a respeito, teve bastante inflação aqui, não é tão estável como a propaganda diz, e o custo de vida, que já era enorme, tem aumentado cada vez mais. Então o salário também subiu muito. Assim, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo na Nova Zelândia, quando eu cheguei aqui, acho que era $9,75. Agora são $23, isso é por hora. Então, para acompanhar a inflação, eles dizem que eles usam isso como plataforma de sucesso de gerenciamento, mas na verdade é para acompanhar a inflação, porque senão não dava. Aqui o dinheiro dá, mas eu vou explicar melhor. Uma pessoa sozinha, ela vai morar num basement, que é mais barato, às vezes ela vai dividir o apartamento com alguém, mas ela vai morar num lugar legal, vai conseguir comprar comida para comer, fazer comida e tal, vai conseguir comer fora um dia ou outro, vai conseguir, dá para comprar suas coisas e viver numa boa. O maior problema do Canadá em relação financeira é morar em cidade grande. Se você quiser morar em cidade grande é inchada, então ela causa o próprio problema. O aluguel em Toronto é absurdo, o aluguel em Vancouver é um absurdo. Se você quiser morar em outro lugar, talvez a empregabilidade seja menor, mas vai ser tudo mais barato também. O aluguel é mais barato, aí o salário mínimo é o mesmo, você vai conseguir até viver melhor. E se você conseguir arrumar um emprego numa outra cidade menor, você pode conseguir uma qualidade de vida melhor, né, do que uma cidade grande. Agora, se você quiser morar em Toronto, você vai conviver com os problemas de Toronto, que é os doidos na rua e o preço caro pra caralho pra viver. Sim, que é o lugar mais caro plenamente do Canadá. Esse é o problema de toda cidade grande, né, cara? São Paulo também. São Paulo, qualquer kitnetzinho que você vai alugar é um absurdo, cara. Muito caro, entendeu? Eu concordo plenamente, do jeito que você descreveu, é como é aqui também. É sempre uma coisa que passa pela cabeça das pessoas, a gente vai se mudar, relocar para um lugar que o custo de vida é um pouco menor, mas é lógico que vai ter muito menos oportunidade de fazer dinheiro também. Só que você tendo, hoje em dia, com poder trabalhar remoto, isso se torna uma opção mais viável. E você vai para um lugar meio... Aí você tem que ter aquele tipo de personalidade, né? De conseguir viver em lugares muito calmos, né? Muito quietos, muito de interior. Pra quem vive em Vinhedo, tá suave, tiozão. Eu queria morar numa cidade suave aqui também. Não queria morar em Toronto, não. Eu já gosto de cidade grande. Puta, trânsito infernal. Mas você gosta de uma baladinha, né? Eu gosto, mas gosto de ir pra balada, não gosto de ficar na balada. Tem uma hora que a balada enche o saco, eu quero sentar, meu filho. Aqui em Toronto você não senta. Então, porque eu vejo... Eu tenho 2 conhecidos que estão aí no Canadá, mas eu não vou saber que cidade que eles estão, não. É mais pra cima lá. E a cidade parece que é coisa de petróleo, não sei o que é lá, cara. Refinaria. Umas refinarias e tal. Caralho, inclusive. E não tem nada lá. Tem um hotel. É um lugar onde ninguém mora. Tem um hotel. E geralmente o hotel tá cheio de pessoas que trabalham nas refinarias lá, nesse esquema aí. E assim, pouquíssimas casas, não tem nada pra fazer, não tem recreação nenhuma. Tipo, se você quiser, você tem que ir pra outra cidade que é, sei lá, 40 quilômetros, 50 quilômetros. E ele trabalha no hotel,
né? Na cozinha do hotel, mora lá no hotel. E é isso, não tem nada. É neve. Mas, cara, aqui, se você quiser morar 2 cidades pra frente, por exemplo, você já evitou o aluguel caro, já evitou o trânsito, já evitou obra infinita, que aqui, e continua dentro de uma metrópole, vamos dizer, né? 40 minutos longe, você tá aqui, de trem, 50 minutos você tá lá também. Então dá pra você ajustar isso se você puder. Não é o nosso caso agora, porque eu teria que arrumar um trampo remoto e a Tataína teria que arrumar um trampo lá. O trampo da Tataína não tem como ser remoto. Então, pra gente não é uma opção. Pra gente ou a gente fica em Toronto, ou a gente vai pra uma outra cidade grande, maior, e passa frio pra caralho. Basicamente é isso. Então a gente vai ficar em Toronto. Mas eu acho que isso aí esse tipo de coisa que a gente tem como parte do nosso cotidiano hoje em dia, de pensar dessa forma, é uma coisa que eu queria tocar também com relação a os sonhos dos nossos pais, né? Por exemplo, a gente falou bastante da experiência do Felipe na primeira parte desse tema. Vocês vão poder conferir na primeira parte desse tema. O link vai estar em algum lugar, em algum momento. Clica aqui, ó. Ali, aqui. Ali, ó. Aqui. Clica ali, clica cá, clica lá, clica aqui. E a experiência do Henrique e a minha são diferenciadas no sentido de que é uma coisa que eu até queria perguntar. Será que as escolhas que nós fizemos na nossa vida foram uma consequência de experiências que nós tivemos, ou é uma coisa dentro de nós mesmo que era diferente já desde o início? Então a gente começa agora a falar dos nossos sonhos também, então, né? Agora você pode falar dos seus pra você mesmo. Porque eu acho que vai cair nesse assunto inevitavelmente. Imagino que sim. Inevitavelmente. Porque eu vejo... Responde as suas próprias perguntas. Eu vejo que eu não vou conseguir responder 100% da pergunta. Eu vejo que... Responde 78, então, por cento. 72 eu garanto. Tá bom. Eu vejo que... Eu acredito que quando nosso processo de crescer como ser humano é muito influenciado, obviamente, pelas pessoas que estão ao nosso redor, só que eu vejo como uma coisa geral. Parece que a gente nunca é ensinado a se perguntar as coisas que importam. Eu, por exemplo, tenho isso como experiência pessoal, e eu vejo em muitas outras pessoas também que todo mundo é muito versado assim, em falar a respeito de diversas coisas, depende do que te interessa. Mas eu acho que todo mundo se pega para pensar a fundo com umas perguntas assim que eu acho que existem desde o início dos tempos, que, pelo menos para mim, parece muito... uma coisa que cria muita confusão, que cria uma mistura de emoções muito grandes. Tipo, uma coisa que a gente provavelmente vai voltar a falar, que a gente já falou, acho que também na primeira parte, usar... não liberdade financeira, mas que isso daí é uma coisa diferente, mas assim, o dinheiro como motivação para você fazer as suas escolhas na vida. Por exemplo, hoje em dia que muitas pessoas que são especialistas em ajudar você a escolher a sua carreira, uma das ferramentas que eles usam é: se dinheiro não fosse um objeto, um obstáculo, o que você gostaria de fazer, né? E muitas vezes as pessoas não sabem responder isso, porque a gente não é ensinado a pensar dessa forma. Sim, mas essa parte do dinheiro tá crustrada na nossa cabeça, né, cara? Exato, né? E é por isso que... Exato. E é por isso que eu queria enfatizar que, por exemplo, eu acho que o meu primeiro instinto, como ser humano, que eu me lembre, e inclusive me falaram várias histórias de besteira que eu falava quando eu era bebê, criança, enfim. Eu sempre falei essas coisas de me mudar, eu vou embora, aqui não é meu lugar, eu vou pra não sei aonde, não sei o que lá. Eu era obcecado com os Estados Unidos desde muito pequeno, só falava nisso. Chegou um ponto da minha vida até que eu sabia muito mais a respeito de história, geografia, constituição, leis e tudo mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu já estava estudando para o exame do Green Card, já sabia todas as perguntas que iam cair no exame e tal. Assim, eu não sei explicar exatamente o porquê disso, mas eu sei que esse negócio dessa liberdade de não ter assim, essa identificação
tão forte com um lugar só que fez se tornar uma opção para mim viver sempre ali, seja onde for, sabe? Então, eu hoje em dia sei que uma meta importante para mim é continuar viajando, né? Não é uma coisa que necessariamente você precisa de muito dinheiro para fazer, depende da forma como você quer viajar, mas é uma coisa que me traz satisfação pessoal muito grande, é vivenciar outras culturas em primeira mão, sabe? Não só ler a respeito ou assistir documentários, é ir lá e viver como essas pessoas. Até então, isso tem funcionado, eu tive a oportunidade de fazer isso por muito tempo. Se eu tivesse essa consciência muito mais cedo, eu acho que eu teria evitado uma série de coisas que eu fiz que foram praticamente tempo perdido na minha vida. Porque eu sempre me focava em coisas que outras pessoas, ou seja, me deixava levar por coisas que outras pessoas achavam importantes, e às vezes eu tomava aquilo como importante para mim também, mas não era. Mas fazer uma outro questionamento aqui, que talvez eu até saiba a resposta, mas talvez o Henrique não e os nossos ouvintes também não saibam. Você teve alguma paixão, alguma coisa que você quis muito, um sonho mesmo, sabe? Falar, porra, queria muito ser isso, fazer isso, alguma coisa assim, alguma coisa que te motivou, que te empurrou, que te dava um tesão de fazer de verdade, assim, falar, puta, se eu tivesse essa profissão aqui, caralho, eu ia estar feliz demais, assim. Não, nunca tive. Que inclusive é o que eu tinha pensado em falar. Eu perdi meio o foco do que eu comecei falando, mas era com relação a isso. É droga. É droga, certeza. Obrigado por retomar a pauta. Endireitar o trem. Rumo da conversa. Porque era nisso que eu tava pensando. O X da questão é justamente esse. Eu não... Porque quando você fala assim, qual é o seu sonho, que é o que a gente começou falando a respeito, eu acho que para uma quantidade enorme de pessoas, elas iam invariavelmente relacionar isso à profissão, ou ao menos ao modo de ganhar dinheiro. E eu não dou valor para nenhum nem outro. Sim. Tipo, não dou valor é um exagero. Eu quero dizer, não é a minha prioridade na vida ter uma carreira específica. Sim. Não, entendi o seu ponto. Na verdade, eu queria retomar, que acho que no episódio passado você não chegou a comentar isso, mas houve uma época que você jogou basquete, você treinou basquete, você teve algumas oportunidades interessantes aí, com uma galera interessante e acabou que não rolou, né? Bom, essa história, para falar da forma mais curta possível, a gente jogava basquete de um nível muito alto, para a nossa faixa etária, e a gente tinha a oportunidade de ganhar a bolsa de estudos integral nos Estados Unidos, e quando foi o momento disso acontecer, foi justamente na época do 11 de setembro, e todas as portas que a gente tinha aberta, todos os nossos contatos com olheiros de universidades americanas se fecharam. Foi um choque tremendo, porque era o único plano, era o plano A. A gente não tinha a menor pretensão de se tornar jogador de basquete profissional, mas a gente ia garantir uma universidade no exterior. Né? Sim, que já é uma puta de uma coisa, né? O plano era esse. Você consegue estudar com tudo pago nos Estados Unidos, que era o meu objetivo de uma forma geral, era chegar lá. Mas é muito louco o jeito que você fala, porque quando você fala, é um time de basquete muito bom, que teve a chance de ir para os Estados Unidos, mas não foi por um infortúnio, e a gente sabia que a gente não ia ser profissional nem nada, mas, cara, dá uma pausa aí. Quando você disse que não ia ser profissional, você estava dizendo que talvez vocês não tivessem nível para ir para a NBA. Exato. Mas olha o tamanho que é a NBA. Olha o tanto de gente que trabalha nos bastidores e tal. Sem dúvida. Então dava para ser profissional, sim. Talvez não fosse famoso, mas talvez fosse técnico de um time de universidade, sei lá. Sim. Não jogando profissionalmente no nível de elite, eu quis dizer, né? Uhum. Você tinha inúmeras opções para estar lá dentro, né? Sim. E outra, só Deus sabe o que teria acontecido em 4 anos de universidade lá, e o tipo de contato que a gente teria feito com outras pessoas, e que tipo de
Toda terça-feira é dia de vacuum. Ela não ligou o aspirador hoje, hein? Que bom. Agradeço muito. Mas, então isso aí, a gente pode falar dessa época na minha vida num outro episódio, porque foi um choque tremendo quando isso daí não aconteceu, e mudou muito meu foco, porque todas as outras pessoas que eu conhecia tinham já mais ou menos esse objetivo que a gente estava falando lá atrás. Prestar concurso público, prestar vestibular, fazer cursinho, faculdade e tal. Isso daí, eu, muito erradamente, não tinha um plano B, entendeu? E isso daí causou uma depressão tremenda por uns 2 anos, onde eu estava completamente perdido. Eu falava, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas, apesar de todo o meu amor por esportes e tudo relacionado a coisas atléticas de um modo geral, nunca foi uma coisa que eu tinha uma ambição tremenda de fazer profissionalmente, tão pouco. Entendeu? Por isso que eu volto àquele tema que é do início desse monólogo inteiro. Eu acho que nós não somos ensinados a questionar a nós mesmos, às vezes. Porque quais são as minhas prioridades? O que eu gostaria de fazer? Sabe? Eu acho que isso daí parte muito já do... Claro que muitas pessoas ao nosso redor querem o melhor para nós, lógico, né? Não resta a menor dúvida. Mas a influência deles é muito pesada, às vezes. Não, eu concordo com o que você disse. A influência dos nossos pais, na verdade, cai numa preocupação de que a gente pudesse ter um futuro estável, né? Tipo, você conseguisse ter um emprego bom, uma casa, tal, e conseguisse viver bem, né? Vamos resumir bem isso aí. Isso. E cai nesse assunto deles, não é culpa deles, lógico, né? Mas de não ensinar a gente a pensar ou a escolher outras coisas ou a experimentar outras coisas, né? Porque e nessa lista, porque eles vêm dessa geração de que você tinha que trabalhar para ter comida, né? Sim, era uma outra situação. Isso falando dos nossos pais, né? De uma classe média, vamos por aí, a classe média, né? Que você tinha que trabalhar para sustentar e ter comida. Então, eu acho que a preocupação deles era essa, de que a gente conseguisse ter um emprego legal, pô, estuda, né? Se forma, faz alguma coisa, garanta um emprego para você conseguir ter uma casa, um sustento e comprar um carro, qualquer outra coisa que fosse, né? Só que aí, por trás disso, falta aquele empurrão, aquele incentivo. Não estou dizendo que os nossos pais não nos incentivaram. Longe disso, né? Os meus pais me incentivaram muito. Mas ainda assim faltou isso aí que você está falando, né? De ensinar a gente a pensar ou buscar novas portas, novas oportunidades diferentes aí. Eu acho que os nossos pais, obviamente, fizeram o máximo de acordo com o potencial deles, né? Sim. De acordo com as condições deles. Até faço uma ressalva aqui, porque eu não tô pondo culpa neles de forma alguma, entendeu? Imagina. Lógico. Né? Tá dentro do que era diálogo... Isso está dentro do que era o que acontecia na época ali, naquele momento era assim que aconteciam as coisas, né? Sim, eu acho que isso é um diálogo mais a nível acadêmico, né? Não é uma questão de os fatos que nos levaram até aqui, de uma forma geral. Tipo, eu acho que é até uma responsabilidade que deveria ser da sociedade, não só dos nossos pais, né? Porque essa lista que você colocou, por exemplo, estudar para ter um emprego bom, estável, casa, segurança e tal. E essas são exatamente, você matou na mosca, são as coisas que a gente ouviu a nossa infância inteira. Só que realização pessoal, felicidade, essas coisas não entravam na lista, praticamente. Porque essa lista sempre se focava nessas coisas mais pragmáticas, né? E materiais, né? Exato. E eu acho que a gente observou, especialmente a nossa geração, observou a transição. Que hoje em dia os pais vão ensinar felicidade, realização pessoal, dinheiro não é tudo, procura fazer o que você gosta, se você tiver sorte de ser pago fazendo uma coisa que você gosta, pô, praticamente não tem como dar errado, né? E assim por diante. Tem sim. Por isso que eu acho que Tem? O que tem?
Quando você faz o que gosta por obrigação, se torna obrigação e você para de gostar. Pode dar errado nesse ponto aí. Não resta dúvida. Claro, não resta dúvida. Qualquer trabalho, a partir do momento que você chama de trabalho, não interessa se pode ser o que for. Vai ser um trabalho. O que eu acho as pessoas deveriam se focar em conseguir ser pagos para jogarem. Em inglês funciona melhor isso, para brincarem. Eu ouvi dizer que é pecado gostar do trabalho. Se você gosta do seu trabalho, você já está pecando. Porque trabalhar significa torturar. Cara, eu sei que você tá brincando, mas assim, eu sou uma pessoa que... De onde é isso? Trabalho, a palavra trabalho vem vem do latim e era uma coisa um instrumento que eles usavam para torturar as pessoas. E aí a relação que fizeram de gostar do trabalho ser pecado é você gostar de sofrer. E aí é pecado. Masoquista. Um rolê assim. Essa relação é um salto intelectual longo. Sim. Mas não foi eu que inventei, não. Ela existe. Eu acredito. Então eu pergunto para você, Henrique. Você tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer hoje? Mas assim, de sonho, uma profissão ou qualquer outra coisa desse âmbito que a gente está conversando aqui. Você fala, pô, eu ia ficar muito feliz se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu fosse essa pessoa assim, se eu tivesse esse cargo ou qualquer outra coisa desse tipo. Acho que você entendeu. A resposta é sim. Diga-nos. Essa história é um pouco longa, mas eu vou tentar encurtar ela. Porque é o seguinte. Quando o Caio falou como você via o seu futuro e tal, o que você queria, quais eram os seus sonhos, né? Que entra bem na pauta de quais são os nossos sonhos para nós mesmos, não para nossa geração, mas individualmente. Eu tenho um sonho desde criança, que é trabalhar fazendo jogos de videogame. Porém, esse sonho evoluiu ao longo dos anos, né? Esse sonho ampliou, esse sonho mudou, esse sonho amadureceu, esse sonho virou outras coisas, esse sonho foi adicionado com coisas. Esse sonho não era o único sonho que eu tinha. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio e morar em outro país. Tanto que em 2008 eu fui para a Austrália, agora eu estou no Canadá. Então eu tô meio que indo atrás de uma parte dos sonhos que eu tinha, mas profissionalmente eu ainda não cheguei lá. Quando eu decidi fazer química, fazer técnico de química, eu tinha um sonho também de trabalhar com química. É algo que eu gosto, é algo que eu acho interessante, mas eu nunca quis trabalhar do jeito que eu trabalhei. Eu queria fazer pesquisa, eu queria inventar coisas, eu queria criar alguma coisa que acrescentasse na humanidade. Vou fazer uma aspas aqui agora nesse momento químico seu. Você é bom pra caramba. Mas porque isso eu já me conheci... levou muitos lugares, não. Só tô dizendo que você estudou em 2 faculdades, você não se formou em nenhuma delas, ok? E um curso técnico. 2 faculdades e um curso técnico. E eu já conheci vários químicos e você era muito melhor do que esses caras. Entendeu? Eu não estava bom também, mas... Inclusive, quando a gente fez aquele projeto lá na faculdade Metrocamp, do Tô Curioso, que a gente produziu 2 vídeos piloto que não deu em nada, infelizmente, aquilo foi sensacional, cara. Aquilo era um trabalho muito interessante. Era bom mesmo. Era bom. Hoje eu vejo que dava pra ser melhor, mas... Sim. Pelo que a gente tinha na época, era excelente. Foi legal pra caramba. Mas então, voltando. Pode voltar, desculpa, só fiz esse elogio pra você que você mereceu. Até que enquanto eu trabalhava com química, eu ainda ia atrás dos outros sonhos. Eu estudei desenvolvimento de jogos em 2 lugares, em 2 momentos da minha vida. Um em 2010, quando eu fui para São Paulo, e outro em 2012. Esse de 2012, eu acabei criando um jogo de tabuleiro que eu ainda não lancei, que eu considero... Aquele dos triangulinhos? Puta, que eu considero esse jogo muito bom. O Caio não jogou, né? Você não chegou a jogar, né, Caio? Não, acho que não. Não. Ele fez um jogo de tabuleiro com triangulinho, eu não lembro as regras agora, joguei faz muitos anos. E era um jogo competitivo pra caralho, você ia adorar, Caio.
Era muito estratégia, louco. É bom, é legal. Eu jogo de estratégia, de pensar, e era só com as pecinhas assim, você ia só mexendo, jogava o dado e tal. Era muito louco aquilo, cara. Aquele jogo, parabéns pra você, cara. Esse jogo você devia vender pra Grow, pra Estrela. Então, era muito legal. Ainda faz parte dos meus planos. Trabalhar com ele de fato. Lançar o jogo, lançar uma versão dele para dispositivo móvel, por exemplo. Para aplicativo. Então, esse meu sonho de game design acabou virando um sonho de desenvolvedor de aplicativo, porque é como se eu montasse a base para depois chegar onde eu quero. E um dos meus objetivos aqui no Canadá é exatamente esse: migrar de área no TI. Que depois da química eu acabei indo para vendas, depois eu fui para TI, e agora eu nem sei aonde que eu estou mais, que eu tô na área de transporte de pessoas, que é também conhecido como Uber. Mas eu ainda não desisti, então eu persigo isso há muito tempo. Uma hora vai chegar. Com certeza vai. Já tenho vários projetos engavetados. O tal do meu jogo de tabuleiro é um deles. Não tem sido fácil chegar lá. Toda vez que eu tô próximo, acontece alguma coisa que me tira de lá. Como eu acho que as coisas não acontecem por acaso, então eu acho que talvez não tenha sido o melhor momento. Mas nunca desisti, apesar de ter engavetado alguns. Eu tenho alguns roteirinhos de jogo já. Eu tenho o jogo de tabuleiro. Além disso, eu também tenho outras paixões. Por exemplo, música, teatro. São coisas que eu fui me apaixonando no começo, e elas não fazem parte de grandes sonhos da minha vida, mas são coisas que eu não consigo abandonar. Não consigo abandonar a música, não consigo abandonar o teatro, mesmo que eu esteja distante agora. São coisas que ainda me motivam e me levam para frente. Então eu posso. Diga-se de passagem, aqui, ao meu ver, você é um grande artista, cara. Eu te considero um puta artista. Você. Aliás, você é um cara que. Tudo que você se meteu a fazer, você não fez mediano. Você fez ela de médio para bom. Nunca foi medíocre. Entendeu? Eu agradeço os elogios, aceito os elogios. Não, mas eu tô falando. Eu não me vejo tanto. Tô falando em nível técnico aqui mesmo, dentro da minha pequena capacidade de analisar alguma coisa, né? Principalmente dentro da música. Mas assim, eu já vi você trabalhando com teatro, você é um excelente ator, sempre te achei bom. Na música, que foi a que você menos estudou, vamos dizer assim, desempenha bem o papel. Então, assim, você é um cantor legal. Entendeu? Era mais o fato de treinar mais, praticar mais, talvez ter uma banda para poder errar ali e aprender com os erros, mas você é um bom cantor. E acima de tudo, você é um puta compositor, cara. Mesmo você não dominando um instrumento assim, tocando nada, mas você tem uma noção excelente de melodia e de harmonia. Tanto que nós compusemos músicas juntos, que realmente são muito bonitas. Né? E veio de você. Eu tenho composições anteriores a essa, sabia? Sabia. Eu sabia. Não são tão boas quanto aquela que a gente fez, mas... Mas assim, resumindo, você tem uma sensibilidade muito grande, isso é importante. Né? Eu acho que pra ser um artista... É bacana ouvir isso. Precisa ter uma sensibilidade. Eu acho que você não vai encontrar nenhum grande artista que você possa admirar, falar, puta, esse cara é bom, né? Essa mina é boa pra caramba, tal. Se essa pessoa não tem uma sensibilidade. Não tem como. E isso parte de você. Você é muito bom nisso aí. Agora responda a pergunta você. Eu? Que pergunta? Seus sonhos de criança e quais, cara. Como eles evoluíram, como eles seguiram. É até engraçado. Quando eu era pequeno, se eu não me engano, acho que foi em 1992 isso. Eu posso estar enganado, mas foi quando passou a novela Vamp a primeira vez, lembra? Dos vampiros. Matosinho. Matosinho, a Natasha. E tinha o Tony Tornado, ele jogava búzios. Ele lia os búzios ali e tal, aquele negócio meio espiritual na novela. E eu achava aquilo do caralho, velho. Nossa, ele jogava as pedrinhas de búzios assim, assoprava e via o futuro. Conchinha, larga de ser doido.
As conchinhas. E via os futuros ali. Nossa, eu ficava louco por aquilo lá. E eu falava pra minha mãe que quando eu ia crescer, eu ia virar um buzizeiro. Ia morar em Búzios, ia jogar Búzios. De certa forma, a gente pendeu um pouco pra esse lado aí, né? Nós três, digamos aqui, mas isso é um assunto para uma outra hora. Muito novo, ali 12 para 13 anos, eu me envolvi com a parte artística. Me envolvi bem fundo, assim. Então eu comecei a tocar, comecei a fazer teatro, comecei a escrever, e eu me encantei por essa área de uma tal maneira que eu faço isso até hoje. E Diga-se de passagem, faz muito bem. Muito obrigado. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, achei muito massa a homenagem aos seus professores. Porra, cara. Aquilo eu vou chegar nisso aí. Foi de uma delicadeza que eu não achei que um mondrongo igual você teria. Achei excelente. Vou chorar, para. Aquilo ficou fora do normal. Eu acho que eles devem ter se emocionado também. Sem dúvida, acredito que sim. Mas eu vou chegar nesse momento aí. Então eu me envolvi muito com essa parte artística e fiz tudo junto ao mesmo tempo. Então eu fazia teatro, montei uma banda, comecei a tocar, comecei a escrever poesia e fiz uma caralha de coisas tudo ao mesmo tempo, né? E obviamente que foi ramificando e tal, e eu acabei pendendo pra música e é o que eu faço até hoje. E cara, assim, vocês sabem disso, mas eu vou deixar pra quem tá ouvindo. Não tem nada mais satisfatório pra mim do que tá em cima do palco tocando. Então, se você fala, se eu tenho um sonho, fala, eu tenho, e eu realizo ele toda semana. Entendeu? Muito bom. Isso é raro, hein? Raro. Então, assim, eu gosto de não reclamar. Falar, puta, não fiquei famoso, não tô na mídia, não ganhei rios de dinheiro. Ganho dinheiro com a música hoje, sim. Né? Mas, alguns anos atrás, eu olhava pra minha carreira e falava, porra, minha carreira não deu em nada, né? Porque eu achava que eu tinha que estar no Faustão, que eu tinha que, sei lá, ter ido para os Estados Unidos, fazer show na New York Times, aparecer na New York Times, sei lá, né? Tá na grande mídia. E, cara, depois eu fui ver que não era isso, cara. Muitas vezes isso aí talvez poderia até ter me frustrado. Então eu olho pra trás. Pode, com certeza. Então eu olho pra trás hoje e vejo que, porra, eu faço aquilo que eu sempre quis fazer. Ainda não faço só isso. Você tem uma bela carreira, no meu ponto de vista. Tenho. Hoje eu olho pra ela e vejo que sim. Me considero um bom músico, né? Até porque ficar comparando quem é melhor guitarrista, quem é melhor não sei o quê, isso é uma besteira. Me considero um bom instrumentista, faço bem minha parte. E o principal, cara, faço com tesão do caralho, assim. Faço mesmo, né? Vocês já me viram tocando, o Caio me acompanhou desde o começo. Quando ele vai tocar de saia, ele fica com tanto tesão que a saia levanta. Então, é um pouco até, dá um pouco de vergonha, mas fazer o quê? Dá vergonha porque o seu é pequeno perto ou porque dá vergonha da situação em si? Não, dá vergonha porque a gente fica olhando. E não era pra gente ficar olhando, entendeu? É isso que dá vergonha. Aí, quando você vê, você tá olhando, fala, ei, caralho, aí você olha pro chão, assim. Aí quando você volta a olhar, você tá lá ainda. Gente, é tudo mentira. Eu toco de kilt, mas eu uso cueca, tá? E o Paulo levanta a saia mesmo. Pode olhar. Levanta. Procura. Da próxima vez você procura. Deixa eu só concluir essa parte da foto que você disse, depois eu vou... Desculpa. Só fazer um outro parênteses ali. Mas a gente combinou que não podia falar de cu, de pau pode. Ah, tá, verdade. Na semana passada eu fiz um show lá na Festa da Uva de Vinhedo. E quando eu acabei o show, eu desci pro outro palco que o meu segundo professor de guitarra tava tocando, o Beto Gigliotti. Um abraço, Beto, se você ouvir isso algum dia. Ele tava tocando com a banda dele, tava na última música já. E a hora que ele tava acabando o show, eu vi o meu primeiro professor de guitarra lá, o Der Garbuio. Um abraço, Der. Ele tava lá, abracei ele e tal, falei, porra, eu nunca vi esses caras junto. Eles são amigos, se conhecem, mas eu nunca vi eles no mesmo lugar. Assim, nós três juntos. Por isso que eu até juntei os dois, tirei uma foto nós três e escrevi, cara, pô, demorou 20 anos pra eu tirar essa foto, né, com esses dois caras, né, cara. E escrevi um texto pra eles lá, agradecendo por toda a trajetória que eu passei com eles. Além de ser
ótimos professores, são ótimas pessoas, né, cara? E eu me ponho junto neles aí, que eles são duas pessoas que amam muito a música, amam muito o que fazem, né? E nunca me deixaram desistir, ou quando a peteca caiu, os caras sempre, pô, não, vai lá que dá certo. Mas esse D é muito famoso, hein? Tem uma música do Michael Jackson que o cara fala dele, que era Jackson 5, ainda I'll be there for you. Vai ser do Friends, mas tem o I'll be there, que é famosíssimos, cara. Tá certo. Bom, que hoje em dia, como eles, com a linguagem de mensagem, de telefone, muita gente soletra DR desse jeito mesmo. DR. Então você não está errado. Nunca estou. Se eu estou errado hoje, é porque não chegou a hora de eu estar certo ainda, mas eu vou estar. E só concluindo os sonhos, cara, ainda tenho sonhos com a música, tenho minha banda autoral, gravei um disco, cara, isso foi sensacional pra mim. Muito Quando lindo. Veio na minha mão, que nem hoje em dia ninguém mais faz CD, mas a gente fez CD, cara, mesmo assim. E quando eu peguei aquele CD, abri o plastiquinho, tirei o encarte, olhei ali no fundo e tava lá a composição minha e tal, falei, caralho, bicho. Não me dê esse CD, hein? Não dou. Não, vou dar sim, autografado. Não me dê, não. Tem um amigo, tenho 2 amigos que me deram CDs. O Samuel Zequim e... Puta guitarrista. Muito bom. E o Zé, da Bahia, que você conheceu. Ele me deu um CD também. Não tem onde tocar essa porra mais, cara. Não é pra você tocar, mano. Pôr no dedo e rodar? É só pra você guardar na prateleira. Eu dei um pro Caio, autografei pra ele, levou embora. Ele não vai ouvir esse disco. Não tem no como. Spotify. Não tem onde ouvir essa bosta. Mas é só pra você ter ali, cara. É bonito. Então, isso foi um puta de um sonho, porque eu sou dessa época do CD. De ter sonhos. E quando eu abri aquilo lá, falei, porra, que caralho, que foda que foi isso. Pô, gravei um disco, cara. Isso é, puta satisfação pessoal gigantesca, assim. E partindo pra frente agora, que meus sonhos não diminuíram, estar aqui com vocês hoje, gravando isso aqui, é um outro sonho, cara. Eu sempre não, né, mas de alguns anos pra cá, eu tive muita vontade de fazer isso. E tá legal pra caramba. Agradeço a vocês dois aí pela oportunidade. Mas aí, se a gente for meio que categorizar as coisas em objetivos, nesses sonhos menores, assim, objetivos, aí beleza, a gente tem várias coisas que foram conquistadas durante a vida, né? Claro. Não resta a menor dúvida. Eu acho que aquela coisa do sonho, né, que é mais difícil de atingir. Porque para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Então, e agora, comparando as gerações, vocês acham que a geração próxima da gente, da nossa frente, será que eles têm alguma coisa assim? Tipo, algum sonho grande? Tem. Além de ser youtuber? Eu ia citar isso, porque eu vejo muita criança, muito adolescente, que as referências que eles têm são os youtubers, são as pessoas que produzem conteúdo digital, ou tiktoker, ou youtuber, ou qualquer outra coisa desse tipo na mesma linha. E é normal, natural que eles tenham isso. Na nossa época, eram as bandas de rock, quando a gente era criança. Eram os atores da TV, os atores de filme. Isso não pega eles da mesma forma que pegava a gente. Então, é isso que eu acho interessante, porque as bandas continuam aí, né, apesar de estar bem mais disperso do que já foi. Mas a relevância não é a mesma, né? Então. Mas os filmes estão aí também, cara. Sim, mas aí... E o cinema é bem forte. Qual é a quantidade... E agora eu tô falando de tempo. Qual é a quantidade de tempo que essas pessoas consomem essas mídias? Consomem filmes e consomem conteúdo de YouTube, ou de TikTok, ou de Instagram. Então eu acho que tem a ver com isso também. E o que é normal. E assim como a gente não virou os atores da Globo, não virou as bandas internacional, esses caras não vão virar YouTube. Mas eu acho natural que eles tenham. A gente pode achar tosco, mas os nossos pais achavam a gente tosco também quando a gente queria fazer as coisas que a gente via na TV. Que era a mídia que a gente consumia na época, saca? Então eu entendo. E eu acho até bacana, porque uma hora a vida vai bater na cara dessas pessoas igual bateu na nossa.
Não resta dúvida. Eu acho que é uma marca de transição de gerações, né? A gente, do mesmo jeito que tem coisas que os nossos pais fazem, que a gente não entende por que eles estão usando o tempo deles daquela forma, eles também pensam do mesmo jeito a nosso respeito, né? E isso me leva para outro conteúdo daqui. Quais os erros que os nossos pais cometiam que a gente está repetindo? A gente acabou de dar um exemplo de um. Achar os sonhos das pessoas mais novas ridículos. Sim. Não, apesar que do youtuber não acho tão ridículo, não, porque realmente mudou muito, né, cara? Tem gente que conseguiu ficar milionário com isso. Você não acha ridículo? Então vou mudar a sua opinião. Quando uma pessoa diz que quer ser igual o irmão do Felipe Neto, o que você acha disso? O irmão do Felipe Neto é o... É aquele cara que enche a banheira de Nutella e entra dentro. Qual que é aquele que faz vídeo pra criança? É esse aí, é o irmão do Felipe Neto, que eu não sei o nome dele. Não sei o que lá, Neto. Tá, eu posso estar falando besteira aqui, tá, pessoal? Mas assim, Qual é o nome desse cara? Segundo o que eu vi, o canal dele pra criança, dizem que é bem interessante. Que ele faz umas coisas legais, até educativas, assim. Mas no início não fazia, não. Chama Lucas Neto. No início, o cara da banheira de Nutella. Fazia os conteúdos questionáveis, hein? Mas aí eu acho que ele começou a ter uma relevância maior, uma equipe maior, deve ter tido uma assessoria que falou, cara, o seu público é infantil, vamos fazer um bagulho direito? Que daí o alcance vai ser maior ainda. Aí Sim. Acho que ocorreu essa transição aí. Mas é o cara da banheira de Nutella. Tá, tudo bem. Eu nunca vi. Não tem como não achar isso ridículo. Sim, ridículo. Isso sim. Mas eu nunca vi o que ele faz hoje. Disseram, ouvi por aí em redes e tal, que é bacana. Eu não lembrava nem o nome desse cara. Então. Mas também não sei. Não tem ideia do que esse cara faz. Mas se o cara tá indo para um conteúdo legal, educativo, bacana pra criança, que bom pra ele, parabéns pra você que conseguiu fazer um negócio bom. Que conseguiu fazer essa transição, né? De um conteúdo vazio para um conteúdo com conteúdo. Mas eu considero isso um dos erros que os nossos pais cometiam e a gente tá repetindo. Eu acho que é bem em relação entre pais e filhos, né? Os pais dos nossos pais com certeza questionavam as decisões deles também e vice-versa. O meu avô brigou muito com meu pai porque meu pai queria ser torneiro mecânico. Quando o meu avô trabalhava com agricultura. Certo. E eles brigaram, meu pai saiu de casa para fazer o curso dele. Foi fazer Senai com 15, 16 anos, sei lá. Isso aí deu um chabu do cacete. Transporta isso para a nossa realidade. Se a gente dissesse para os nossos pais que queriam fazer um curso de torneiro mecânico, eu falava, ô louco, da hora, vai que eu apoio. Mas quando você falou que você queria prestar artes cênicas, já torce o nariz, né? Não rolou, né? Aí não rolou. Só muda o nome, né? Os erros são cíclicos, eu acho. Por mais que a gente verifique essas diferenças, analise e tal, no fim das contas, é uma bosta, porque quando a gente se dá conta, eu vi isso no rádio outro dia, quais são as coisas que quando você era criança, você dizia que nunca ia fazer, e quando você ficou adulto, você começou a fazer. Aí o cara deu um exemplo, cuidar do jardim. Quando você era criança, você odiava cortar grama. Aí agora você não quer ver um pedacinho de terra, já quer plantar uma flor. Quer fazer um bagulho ali. E ela é gostoso pra caralho fazer isso, cara. É terapêutico. A Karen tá aqui de prova. A Karen virou a noia das plantas agora. E eu ouvi isso no rádio. De planta. Eu vi isso no rádio 2 dias atrás. Eu achei, puta, olha aqui. Um bagulho pra pauta. Ela falou que agora até o site da Olambra ela segue agora pra ver as plantas que ela vai comprar. Olambra é legal demais, cara. Olambra é legal demais. Já fui numa feira em Olambra que não é pro público geral. Não é a Expo Flora. É uma feira do tamanho da Expo Flora. Pra produtor, né? Só pra produtor. Só é. Aí eu fui lá divulgar um trabalho que eu tava fazendo com um amigo meu na época. Puta que pariu, é bem mais da hora. É bem mais da hora. É outro nível, né? É outro nível. É uns bagulho, por exemplo, você vai ver lá as variedades que os caras criaram, porque os filhos da puta criam umas variedades todo ano, e os lançamentos são feitos lá.
as plantas que esses filhos da puta vai exportar pra Holanda, pra Feira Internacional da Flor de Holanda. Sim. Da Holanda lá, sei lá de que cidade, que caralho que é. Mano, foda, da hora. É muito louco. Cara, mas eu acho que o ponto positivo disso aí é que pelo menos a gente consegue parar e analisar se a gente tá errando ou não, se a gente tá sendo preconceituoso ou não. Isso já é um ponto positivo. Essa conversa nossa de falar que, pô, a gente pode estar repetindo alguns erros ou não, tal. Isso é válido demais. Eu acho que é o único jeito de perceber que você tá errado. Sim. Por exemplo, eu tento e vou tentar fazer com o Apolo, meu filho, tentar deixar ele o mais livre para escolher o que ele quiser, entendeu? Vou tentar dar as possibilidades para ele provar de tudo, experimentar as coisas, fazer aula do que ele quiser, para ver se ele se identifica com algo, se ele gosta de arte, se ele gosta de esporte, se ele gosta de ciência, se ele, sei lá, né, o que ele quiser. E vou tentar apoiar ele no que ele decidir, entendeu? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é deixar ele livre e estar ali de suporte para ele. Quer acrescentar alguma coisa, Caio? Vou dizer um bagulho agora. Eu acho que já muitos desses pontos que a gente tem a autonomia de pensar a respeito, estilo, por exemplo, o Felipe tem um filho, que ele pode pensar a respeito de o modo como ele vai tentar influenciar o filho de forma positiva. A gente consegue ver os erros, não erros necessariamente, mas escolhas dos nossos pais, dos nossos avós, com a cabeça aberta, sem tentar julgar muito, tentar se colocar no lugar deles e ver se a gente teria a possibilidade de fazer coisas de forma diferente ou não. Só o fato da nossa vida, nossa experiência de vida ter proporcionado essa presença de espírito pra gente, de conseguir analisar o que veio antes e como isso influencia a gente, sem necessariamente pensar com raiva ou colocar culpa nos outros por causa disso, daquilo que aconteceu com a gente, e talvez algumas coisas que a gente vivencia hoje em dia poderiam ser melhores ou piores, a gente não sabe, mas essa positividade eu acho que a gente tem de refletir o passado, eu acho que já é uma grande forma de reconhecer o que a gente falava no capítulo anterior, que de um modo geral o mundo melhorou muito. Os nossos pais e avós e enfim, que todo mundo que veio antes, que eu acho que por muito tempo tinham muito menos possibilidade de analisar o mundo assim. O mundo diminuiu muito, eu acho, nas últimas 2 ou 3 décadas. Tudo é muito mais fácil de acessar pra gente. Inclusive essa visão global mesmo das coisas, né? Eu acho que uma criança que cresce hoje em dia e obviamente tem acesso a esse tipo de coisa, que é a maior parte do mundo, que eu quero dizer informação, né? Internet e tudo mais, você tem uma visão global, não necessariamente você precisa viajar, sair fora do seu país para ver, pelo menos o básico de como o mundo funciona, se você tiver interesse o suficiente, né? Como o Felipe falou até um tempo atrás, os nossos pais, muitas épocas da vida deles, tinham que se preocupar absurdamente com botar comida na mesa, com pagar aluguel, com pagar contas e tal. Eu acho que talvez o meu ponto de vista seja influenciado por... Faz muito tempo que eu vivo em país de primeiro mundo, mas pelo menos parece que essa abundância do mundo moderno é muito mais comum hoje em dia do que era para gerações passadas, né? Tem muita gente que vem de estruturas de países, de governos, de vidas assim muito difíceis que estão conseguindo dar a volta por cima. Você não precisa ir muito longe. A maneira de viajar mudou muito, melhorou muito. Sim. Então, sim, é super acessível hoje em dia. Você imagina que há 2 séculos atrás o cara tinha que viajar de burro. Há 1 século atrás o cara viajava de trem. Hoje o cara pode fazer um World Tour em 1 semana. Pois é. E então você tem essas... Nossa, se a gente for... Isso aí é uma pauta até para um episódio inteiro, de falar das coisas que melhoraram no mundo. E que continuam melhorando. Infelizmente, a mídia só se prende sempre à negatividade, porque espalhar o medo é o que mais dá resultado, né, na população. Da clickbait.
E usando o seu gancho, então, eu vou finalizar, porque é o seguinte, já estamos 2 episódios falando de conflito de geração. E ainda tem um monte de assunto aqui que a gente anotou e não falou. Com certeza, da parte 3. A gente falou de alguns hoje. Eu proponho que não haja uma parte 3. Eu proponho que a gente fale de pautas novas e inclua esses assuntos que ficaram faltando aqui como complemento desses 2 episódios. Não, achou legal. A gente já deu bastante tempo aqui esse episódio, foi legal. A gente falou dos nossos sonhos, dos sonhos dos pais, falou de um monte de outras coisas legais. Foi bom. Acho que os próximos, então, a gente pega uns tópicos talvez mais pontuais e inclua esses outros assuntos aí no meio. Faltando. Vou dar um exemplo do que ficou faltando que eu queria ter discutido aqui. Vamos lá. Educação infantil. Sim, legal pra caralho. Como os nossos avós foram educados, como os nossos pais, como a gente e como as próximas gerações vão ser educadas. Esse é um assunto que eu acho interessante a gente discutir, porque ele vai além das nossas impressões, né? Ele vai, basicamente, o que tornou a gente o que a gente tornou os nossos pais o que eles são, vai tornar as próximas gerações. Esse dá um episodião, hein? Dá um episódio só dele. Eu quero falar das diferenças sobre a educação infantil. A gente falou pouquinho só no episódio passado, mas a respeito disso, mas dá um episódio inteiro, não tem a menor dúvida. Dá. Por isso que eu acho que vai ser interessante a gente incluir esses tópicos que faltaram em outros episódios. A gente separa, então. Muito bom. Eu acho que, inclusive, isso poderia generalizar, dizer só educação. Não precisa ser nem educação infantil. Eu queria entrar na educação infantil especificamente, porque eu quero saber quanto que vocês apanhavam. Eu apanhei bem. E eu tenho certeza que os pais apanham mais. Dá pra gente entrar na educação infantil, explanar bem ela e partir para outro lado. Dá pra fazer um episódio inteiro disso. Legal pra caramba. Eu tenho alguns dados para falar também, porque eu estudei pedagogia por um tempo. E agora o senhor é pai, né, senhor? E tranquei a faculdade, mas quem sabe no futuro eu consiga terminar pedagogia. Então dá pra gente discutir bastante coisa legal. Bom, então, vamos começar? Então beleza, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Phil Seven, diretamente do Brasil. Eu sou o Josué e tô na Noruega. E o Venâncio. Onde você tá, Venâncio? Conta pra nós. Procura aí, velho. Nossa, que grosso. Vou compartilhar minha localização atual com você, só no disco. Mas hoje em dia... Compartilha a localização do meu pau. Pau pode falar, não pode falar de cu, né? Cu não pode, então com essa frase icônica eu termino com aquela melhor ainda. Um beijo no Bogan. No Bogan! Então tá bom, até a próxima pra vocês. Adeus. Valeu! Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.